Segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 3. A palavra de Deus, igreja, ela tem um poder sobrenatural. Aleluia. Mais uma vez, o Espírito de Deus está nos lembrando de uma promessa. Que promessa é essa? A vinda do Senhor, igreja. Segunda epístola que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas tem o primeiro e o segundo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou esperar todos encontrarem para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Pela palavra você vai entender, irmão, que a vida do Senhor está mais próxima do que nós imaginamos. A qualquer momento, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E Pedro, ele vem instruir a igreja do Senhor. Ele vem lembrar a igreja a respeito dessa promessa. Segunda epístola de Pedro, ou a segunda carta que ele escreveu, no capítulo 3 e no versículo 1. O título está assim, a vinda do Senhor. Amém, igreja? Amém. Todos encontraram? Amém. Olha o que está escrito. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Continua com a Bíblia aberta, eu vou continuar essa leitura. Mas você vai perceber que o apóstolo São Pedro, ele vai nos lembrar uma coisa muito importante, que a palavra que nós ouvimos hoje a respeito da vinda do Senhor, não é algo inédito, não é algo que a gente ouve pela primeira vez. Pedro está dizendo que a mensagem, a pregação, o anúncio da volta de Cristo já vem desde os nossos antepassados. Profetas foram usados por Deus, falando a respeito da vinda do Senhor.
Mas uma coisa que eu acho interessante é o que Pedro disse no versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Igreja do Senhor, estamos falando de um texto muito antigo, e esse texto parece que ele se atualiza nos nossos dias. Por quê? Porque a gente vê com frequência pessoas andando segundo as suas concupiscências, e pessoas também escarnecendo a respeito dessa palavra que fala a respeito da volta do Senhor. É como Pedro disse: alguns vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aleluia, Jesus. As pessoas estão sem esperança, igreja. As pessoas estão sem fé. E uma coisa que não pode acontecer com a igreja do Senhor é perder essa expectativa, essa espera, porque Ele vai voltar à igreja. Por mais que muitos possam dizer, gente, não mudou nada, é o que Pedro está dizendo. Desde o passado as coisas estão do mesmo jeito. Parece que essa promessa ela não vai se cumprir. Parece que essa promessa ela caiu por terra. Parece que essa promessa não tem mais poderio. Mas é aí que o homem se engana, irmão. Aí que o homem se engana. Porque essa promessa, ela foi feita por Jesus. Foi Ele que nos prometeu que voltaria para arrebatar, para buscar o seu povo. Aleluia. Por mais que as coisas possam parecer que nada mudou, mas eu quero te lembrar que a promessa ainda está de pé. Que o nosso Cristo, Ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Versículo 5. Está com a Bíblia aberta? Amém. Segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 5. Olha o que está escrito: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Sabe por que, igreja, que nós temos que dar toda a credibilidade à palavra de Deus? Não importa o tempo da promessa. Por mais que muitos tenham a promessa da vida do Senhor como tardia, Pedro está dizendo, gente, eu vou lembrar vocês de um episódio que aconteceu no passado. Vocês lembram de um homem chamado
destruir toda a criação. Há quem diga, irmão, que Deus não destruiria aquela geração, por quê? Porque se Deus criou, por que Deus ia destruir? Eu tenho o costume de dizer que a resposta dessa pergunta está na própria pergunta, porque Ele é o próprio que pode destruir, porque foi Ele que criou. Ele estava dizendo: eu posso destruir porque foi eu que criei, foi eu que formei todas as coisas. Aleluia! Noé ele foi o pregoeiro da justiça, irmão. A Bíblia não diz, mas nós temos uma conclusão quando meditamos na palavra de Deus. Você acha que as pessoas não perguntavam para Noé: Noé, que obra é essa? Que obra é essa que você está fazendo? E Noé ele dizia: Deus falou para mim construir essa arca, porque Ele vai mandar um dilúvio. Você acha, irmão, que Noé não foi vítima de as pessoas não escarneceram dele, as pessoas não zombaram dele? Claro que sim, ele foi vítima disso, porque as pessoas não acreditavam que Deus ia mandar um dilúvio e destruir toda a geração. Só que a Bíblia diz, irmão, que chegou o dia que quando Noé terminou aquela obra gigantesca, ele entra para dentro da arca e Deus fecha a porta, e Deus ele manda um dilúvio sobre a terra. E a história vai dizer, irmão, que toda aquela geração morreu. Os únicos que sobreviveram foram a família de Noé, que estava dentro daquela arca. Aí vem Pedro dizendo agora: gente, na história agora não tem mais água, não, esquece água. A geração passada Deus destruiu com água, agora esse mundo está reservado para o fogo. Deus primeiro destruiu com água, agora Ele está dizendo que o juízo de Deus virá como fogo. Irmãos, como crer que Deus vai restaurar essa terra para que as pessoas possam habitar nela? Se Pedro está dizendo que o ímpio, irmão, está destinada ao juízo e à perdição, e essa terra para ser queimada por Deus. Agora o que está escrito no versículo 8, para aqueles que perderam a sua fé, a sua esperança, que não levam mais em conta a promessa da vida de Cristo, Pedro vai dizer assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele estava dizendo, muitos estão olhando para o tempo e dizendo: o tempo está passando e nada acontece. Nascem pessoas, morrem pessoas, e essa promessa não se cumpre. Pedro vai dizer: gente, para o nosso Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aleluia! Assim como 1000 anos para nós, irmão, é muito tempo para se passar. É o tempo onde nascem pessoas, morrem pessoas, aparecem e desaparecem gerações. Para o nosso Deus é como um dia. Glória a Deus. Você percebe que somos nós, irmãos, que temos, aleluia, como tardia a vida do Senhor, mas para Ele é como um dia para nós que passa toda semana. Um dia para Deus, irmão, é como 1000 anos. Então essa promessa, ela não está tardia. Essa promessa, ela não está longe de se cumprir. Por quê? Porque todos os fatos, todas as profecias, tudo aquilo que nos deixa como sinal, como mostra a palavra de Deus que esse fenômeno vai acontecer, tudo isso tem acontecido nos nossos dias, irmão. Porque por mais que Jesus não marcou hora, não marcou dia da sua vida, Ele nos deixou alguns sinais. Aleluia! Quando você lê Mateus capítulo 24, você vai entender os sinais que Jesus ele disse: gente, tem que se cumprir esses sinais, mas ainda não é o fim. O fim só viria, irmão, quando o evangelho do reino, a palavra de Deus, ela fosse pregada em todo o globo terra. E
Irmão, e você pode acreditar que hoje a palavra de Deus já está sendo pregada em todo o mundo. Por mais que existem países em alguns continentes onde a palavra de Deus não pode ser pregada, mas hoje a televisão está pregando, hoje as rádios estão pregando, a internet está pregando, hoje o evangelho está sendo pregado nos 4 cantos da terra. E a mensagem de Deus tem sido isso: que Ele vai voltar, que Ele vai arrebatar a sua igreja, que Ele vai buscar um povo seu, lavado e que foi remido no seu sangue. O propósito dessa palavra nessa noite, igreja do Senhor, é nos lembrar que a gente não pode se esquecer dessa promessa, dessa palavra, que Ele vai voltar para buscar você, para buscar sua casa, sua família, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Essa promessa ainda está de pé. Aleluia, glória a Deus. O versículo 9 está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você vai entender uma coisa muito importante aqui, irmão. Aqueles que têm a vinda do Senhor como tardia, aqueles que andam escarnecendo, dizendo: olha, essa palavra a gente ouve desde quando os nossos pais, os nossos antepassados estavam vivos, e até hoje essa palavra não se cumpriu. Aqueles que escarnecem essa palavra, não dão crédito a essa revelação, são os mesmos que Deus está poupando para que não venha perder a sua salvação. Perceba que o texto está dizendo, Pedro diz: olha, gente, o nosso Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Por que Ele ainda não veio? Porque o propósito dele é que ninguém venha se perder, mas que todos venham se arrepender dos seus pecados. Por que a vida do Senhor ainda não aconteceu, igreja? Porque Deus, Ele quer alcançar a nossa casa ainda, Ele quer alcançar a nossa família ainda, Ele quer alcançar os nossos vizinhos ainda, Ele quer alcançar os nossos amigos ainda. Jesus ainda não veio porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso, irmão. Não temos a vida dele como tardia, não, é porque Ele está olhando para mim, para você, Ele está olhando para a sua casa, para a sua família. Ele ainda está dando oportunidade, dando chance para aqueles que ainda não reconheceram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que se arrependam e também tenham direito à salvação e à vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Noé, quando estava construindo a arca, enquanto ele estava construindo a arca, era o tempo que o povo tinha para se arrepender. Glória a Deus. Mas ao invés do povo se arrepender, o povo zombava, murmurava, o povo escarnecia. Eu pergunto a vocês, irmãos, será que hoje não é diferente? Hoje as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, irmão. E aqueles que são atraídos pela mesma estão mais interessados com as coisas desse mundo do que as coisas da eternidade. As pessoas estão se embaraçando com muita facilidade, irmão, com as coisas desse mundo. Estão se iludindo, irmão. Muitos querem, irmão, servir a Deus e permanecer aqui. Não. A gente não deve se apegar com nada aqui, irmão. Estamos aqui de passagem. A qualquer momento a igreja, o povo de Deus vai ser tirado dessa terra. A qualquer momento, irmão, esse fenômeno vai acontecer. Não se iluda. A gente pode fazer projetos, a gente pode fazer promessas,
A gente pode até se preparar para o dia de amanhã, mas a Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence, igreja. Pertence ao Senhor, porque Ele que está no controle, é Ele que sabe o dia, a hora, o momento da sua vida. Aleluia, Jesus. Certa feita, Jesus ele disse: olha, gente, eu não sei o dia da volta, nem os anjos, somente meu Pai. Alguns vão dizer: poxa, como que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar? Ele está falando como um homem. Os evangelhos, irmão, vai nos apresentar Jesus 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele não sabia o dia que ele ia voltar, mas hoje ele sabe. Jesus é Deus, irmão, e como Deus, ele sabe o dia que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós, como igreja, não sabemos a hora, não sabemos o momento, não sabemos o dia, mas temos que ter a palavra de temor no nosso coração, porque quando ele chegar, nós temos que estar preparados. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A gente tem aquela visão assim, irmão, quando Jesus ele disse, e Pedro vem reforçar isso, que a sua vinda será semelhante como o dia que o ladrão ele sai para roubar, ele sai para saquear. Muitos acham que por Jesus não ter avisado que o dia, a hora que ele vai voltar, ele virá como ladrão para buscar a sua igreja. Na verdade, não é bem assim, irmão. Se você analisar a palavra de Deus, por mais que você não está esperando o ladrão para te roubar e te saquear, você sempre vai estar apreensivo. Você sempre vai ter o hábito de guardar aquilo que você tem. Ele estava dizendo, gente, se na história tem ou não uma ilustração falando que a vinda do Senhor será como um ladrão que vem à noite, ele estava dizendo que a todo momento nós temos que estar preparados. A todo momento nós temos que estar apercebidos e guardando aquilo que nós temos. Porque se você não guardar, o ladrão vem e rouba. Eu quero continuar essa leitura com vocês, mas abra comigo aí um texto muito interessante. Se não me falha a memória, é lá em 1 Tessalonicenses. Olha que interessante o que Paulo vai dizer também à igreja do Senhor. É 1 Tessalonicenses, quando ele fala a respeito desse assunto. Glória a Deus. Capítulo 5, igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que Paulo vai dizer a respeito desse assunto. Mas, achou aí, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Porque assim, irmão, a gente acha que Jesus ele virá como um ladrão. Então a gente precisa estar apercebido, porque assim como o ladrão, ele vai vir na hora que não tem ninguém em casa. Então a gente precisa entender o porquê que Jesus viria como ladrão. Porque se o propósito dele vir e não encontrar ninguém em casa, quem é que Jesus vai arrebatar, irmão? Se o ladrão chegar e não tiver ninguém em casa, o propósito dele é roubar. Mas se Jesus ele voltar, ele tem que encontrar alguém. E esse alguém somos nós, a igreja do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o que está escrito. Os irmãos encontraram aí? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ajuda a serva de Deus aí, irmão. Irmãos, a palavra de Deus ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Quando a gente medita nela, a gente entende a palavra de Deus, ela tem efeito sobre nós.
1 Tessalonicenses capítulo 5. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Olha o que diz o versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Agora olha o que diz o versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aí você pergunta: meu Deus, se Pedro está dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão, e agora vem Paulo dizendo que essa vinda, que é representada como ladrão que vai roubar, vai se saquear, essa vinda, ela não vai nos surpreender. Por quê? Porque Paulo disse, irmão, que só vai ser surpreendido para aqueles que estão em trevas. Por isso que ele disse aqui, no versículo de número 5: porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos nem da noite e nem das trevas. Ou seja, Paulo está dizendo: gente, aqueles que vão ser surpreendidos com a vinda do Senhor como ladrão, não é a igreja, são aqueles que estão em trevas. Então, irmão, não é surpresa para nós, não vai ser espanto para a igreja do Senhor Jesus chegar agora, a qualquer momento, porque a gente está esperando Ele. Agora para o mundo não, irmão. É o que Paulo está dizendo para o mundo: Jesus, ele virá como ladrão, assim como eles não estão esperando, aguardando a vinda do Senhor, assim como o ladrão não avisa a hora que vai roubar, que vai saquear, assim vai acontecer no mundo. Mas para aqueles que estão em trevas, mas para aqueles que estão em luz, para aqueles que são do dia, como Paulo disse, a vinda do Senhor não será uma surpresa. E Jesus, irmão, a gente tem costume de dizer que ele virá de duas formas para o crente. Ele tem recolhido muitos antes do arrebatamento, e essa promessa que fala do arrebatamento em massa, ou seja, onde houver um salvo na terra, mesmo que morreu ou que esteja vivo, vai fazer parte do arrebatamento da igreja. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm a palavra de Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, irmão, de forma nenhuma perderão a sua salvação. Agora, voltando lá para a gente finalizar aqui, na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, e aqui no versículo de número 11, que está escrito assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo e trato em piedade. Ele falando da nossa santidade, do nosso compromisso com Deus. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Então, igreja, essa palavra que Pedro escreveu, ela nos exorta a continuarmos confiando na promessa da sua vinda,
que a gente não tenha a vinda do Senhor como tardia, que hoje Ele está longânimo, tardando a sua vinda por causa da nossa casa, da nossa família, dos nossos vizinhos, por causa dos moradores da terra, porque se Ele já tivesse voltado, melhor dizendo, para buscar a sua igreja, muitos irmãos já teriam perdido a salvação e a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador. Agora, uma coisa que eu digo a vocês, eu finalizo agora: se aqui é um culto da família, a gente está buscando pela mesma, a volta do Senhor sendo tardia, igreja, é um sinal que Deus está tendo misericórdia com a nossa casa e com a nossa família. É um sinal que Deus está dando a eles oportunidades para que eles possam se arrepender e aceitar a Cristo como Salvador, enquanto a promessa da vinda de Cristo não se cumpre. Então eu entendo assim, igreja, que nós devemos continuar orando, buscando, intercedendo com mais intensidade pela nossa casa, pela nossa família, para que Deus tenha misericórdia de cada um deles. A gente sabe que pai não vai salvar filho, marido não vai salvar esposa, e nem esposa vai salvar marido. Familiares não poderão salvar os seus entes queridos no dia da vinda do Senhor, porque é uma coisa muito particular, igreja, é algo individual, algo que Cristo vai ter tratado com cada ser humano, com cada filho dele. Por isso, meus irmãos, continue firme, buscando ao Senhor. A vinda de Cristo está mais próxima do que nós imaginamos. Pode demorar algum tempo, e o tempo da nossa vinda a gente não sabe o que vai acontecer. Ontem mesmo nós estávamos num culto, como os irmãos disseram aqui. Ontem um servo de Deus foi usado por Deus para entregar uma profecia a um servo de Deus. Jesus. Quando foi de ontem para hoje, irmão, ele teve um AVC e está lá no hospital. Aí você vai falar: poxa, um homem que acabou de ser usado por Deus, agora da noite para o dia teve um AVC, está internado. Aí eu falo uma coisa para vocês importante: você entende que nós temos que estar preparados todos os dias para a vinda do Senhor? Porque se a gente não subir no dia do arrebatamento, igreja, a gente vai tombar, a gente vai cair. Aí você entende: poxa, um homem usado por Deus, por que Deus permitiu isso? É porque Deus está recolhendo, irmão, muitas flores do seu jardim. Deus está levando os seus servos, as suas servas. Só nesse mês agora, Deus levou 2 servas dele, bem próximas de nós, foram para a eternidade, igreja, foram morar com Jesus Cristo na glória. O arrebatamento veio primeiro para elas, igreja, e pode vir primeiro para qualquer um de nós aqui nessa noite, que nós precisamos estar firme com o Senhor. Alguém pode dizer assim: poxa, mas o homem foi usado por Deus e aconteceu isso com ele. Meu Deus, será que Deus não estava com ele? A questão não é essa, é que na vida de cada um Deus tem um propósito, irmão. Às vezes você pode ser a pessoa mais usada e abençoada por Deus, mas se Deus olhar por você e dizer: hoje é o seu dia, hoje eu vim te buscar, Deus vai trabalhar dessa forma, igreja. A maior prova disso que Pedro e Tiago foram presos, e os 2 eram servos de Deus. Por que Deus permitiu que Tiago morresse pela espada de Herodes e Pedro fosse liberto? Por mais que Pedro tinha promessa, mas o nosso Deus não faz distinção nem diferença de ninguém, irmão. Pelo contrário, Deus ama todos, mas na vida de cada um Deus tem uma obra. Aquele irmão, eu tenho certeza, irmão, que jamais ele imaginaria que depois de um culto abençoado como aquele, ia acontecer aquilo que aconteceu com ele. Por isso, igreja, esteja preparado, porque o nosso Cristo, ele está voltando para você. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja do Senhor. Amém, glória a Deus. Que a palavra de Deus esteja no seu coração, irmão. Leia, ore, faça propósito pela sua casa, pela sua família.
Não desista dos seus, não desista. Ore mesmo para que Deus tenha Glória a misericórdia Deus. da vida de cada um deles, irmãos. Porque nós queremos que, se a gente quer que o nosso próximo, que às vezes a gente nem conhece, seja salvo, imagine aqueles da nossa casa, igreja. É verdade, Jesus. Eu não sei se os irmãos têm essa preocupação, mas você já cogitou, irmão, essa possibilidade de você ser um salvo e alguém da sua família perder a salvação? Isso nos incomoda como igreja, irmão. Por isso que a gente precisa a cada dia mais buscar ao Senhor, estar aos pés da cruz, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus venha salvá-los. Pede na sua oração para que Deus tire dos ouvidos os comichões. Pede para Deus na sua oração que Ele tire, irmão, as escamas dos olhos, porque é isso que o diabo, irmão, ele tem feito. Paulo vai dizer, irmão, lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século, quem é o Deus desse século? É o diabo. Ele tem cegado o entendimento de muitos, irmão. O diabo está fazendo de tudo para que as pessoas não recebam a palavra de Deus. O diabo está fazendo de tudo para que as pessoas, irmão, venham zombar de Deus, porque é isso que acontecia no passado. É isso que o diabo ele quer. Mas, igreja, a gente vai vencer é na oração, a gente vai vencer é na palavra, buscando ao Senhor. Vale a pena se sacrificar, igreja. Vale a pena buscar a Deus, estar aos pés da cruz, para que a sua casa e a sua família seja salva. Escreve o que eu vou te dizer nessa noite. Chegarão dias, irmão, que a igreja entenderá toda essa palavra que os apóstolos nos entenderam. Nós vamos deixar de buscar pelas coisas dessa terra e vamos começar a buscar pelas coisas do céu. A gente vai proclamar, a gente vai dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha família, dos meus vizinhos, tenha compaixão. A gente vai se esquecer, irmão, de todas as coisas dessa terra e vamos buscar pelas coisas celestiais. Então fica firme com Jesus, irmão, porque essa promessa ela está de pé e ela vai se cumprir.